Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil! Bom dia, Faria Lima! Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado dos comentaristas hoje o Marcel Martins aqui no estúdio e também Eduardo Boixá. Hoje a participação também de Eduardo Garuffi e João Homem. Iremos trazer informações de mercado financeiro nesse dia 4. Dia 4 hoje, né, Marcel? Dia 4, né? Hoje é dia 4 de outubro, quarta-feira. Mais um dia aí para nossa bolsa, dia com indicadores importantes. E aí, como é que vai se comportar o mercado hoje, já que segunda e terça-feira foram dias bem negativos para as bolsas mundiais, não foi só nossa bolsa aqui que está sofrendo, não. Começa na China, né? China que ainda continua sem a China continental por conta do feriado ali, mas as outras bolsas ali do bloco, do continente asiático, seguiram em liquidação, né? De Nova York ali, Seul liderou as baixas depois da volta do feriado prolongado, do pico de estresse com a trajetória lá dos juros nos Estados Unidos. É isso que realmente tem preocupado o mercado e esse é o principal motivador ali das bolsas estarem em queda. A gente vai falar o porquê disso para você, telespectador, né? Mas o tombo coreano foi seguido de perto pela Bolsa de Tóquio, que teve perdas generalizadas puxadas pelo setor de tecnologia, né? Por que o setor de tecnologia está derrubando as bolsas lá fora? Também vamos trazer tudo isso que a gente está falando, a gente vai trazendo detalhe para você ficar muito bem informado lá. Os juros e título da dívida do governo com vencimento de 10 anos lá dos Estados Unidos alcançaram máxima aí em mais de uma década. Os patamares que os juros nos Estados Unidos têm trabalhado são patamares que não alcançava desde 2007. Marcel não era nascido em 2007, né, Marcel? Não, 87, Marco. Nasci até um pouco antes. Bom dia, telespectador. Bom dia, Marco. Eu já tinha nascido já, 87 aqui, barra 87. Garoto, mas tá com cara de jovem. Depois eu até peço para a Renatinha, para os meninos aqui, me avisarem quando o pessoal de Floripa já estiverem prontos ali. Ah, já tá ok. Então, Marcel, o negócio é o seguinte, eu vou chamar a turma ali, porque tem um esquadrão ali para falar com a gente agora nessa manhã, trazer aqui a presença dos três aqui, Eduardo Garuffi, João Homem e Eduardo Boixá. Parece Fashion Week ali, ó, só tem galã. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Beleza, galera, vamos lá, vamos mais um dia. Hoje estamos recebendo esses dois personagens aqui no nosso escritório aqui da Active em Floripa. Tem que botar os caras para trabalhar um pouco, né? A gente vai deixar o telespectador mal acostumado com esse time aí. Eu vou querer todo dia agora essa galera falando de mercado financeiro aqui. Bom, prazer ter você aqui. Garuffi está sempre com a gente aí de segunda-feira. O João Homem é um rapaz que eu conheço também, há muito tempo de mercado. Um grande prazer ter você aqui, João. Obrigado pela participação, viu? Prazer, meu gente. Bom, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu vou passar a bola para vocês aí. O que o telespectador, o que está assistindo a gente ali, né, que vai se preparar para suas operações, principalmente para o trader voltado para os mercados futuros de dólar e índice,
pode já começar a pensar no mercado que a gente está tendo agora as cotações, pelo menos da Ásia, a gente tem a Ásia refletindo o fechamento das bolsas de Nova York. Porém, a Europa e os Estados Unidos esboçam uma tímida reação, porque sobe muito pouco assim, praticamente 0 a 0. Vou passar aqui para a gente rapidamente, olha. A gente tem DAX na Alemanha alta de 0,25. A Inglaterra cai 0,01. CAC na França sobe 0,34. E a matriz do mundo, as principais bolsas do mundo, né, que é Nasdaq cai 0,13, o S&P cai 0,6 e Dow Jones sobe 0,1. Assim, praticamente 0 a 0, né? Mas os juros dos Estados Unidos continuam subindo nessa manhã. Agora, por exemplo, as Treasuries de 10 anos sobem 0,15%. Então hoje a gente tem a ADP, que é um indicador extremamente importante que marca o mercado de trabalho americano. Agora a pergunta que eu já vou colocar logo no colo de vocês é o seguinte: como é que preparar para o dia de hoje e o que a gente pode esperar dessas treasuries que não estão caindo, não estão cedendo, e aí já começa, né? Não vou falar nem os menos experientes, mas os mais fervorosos do mercado, né? As pessoas que acabam contraindo mais esses movimentos aí catastróficos, já começam a falar em juros dos Estados Unidos a 7%. É isso mesmo, pessoal, que vocês estão enxergando? Me dá uma analisada geral aí para mim e para o telespectador, por favor. Vamos começar aqui com a turma, com os convidados aqui do nosso escritório hoje, Garufo, João. Aí você vai maestrar eles aí, ô Edu, você que pilota aí. Bom, eu estava cantando S&P para baixo, já estava esperando o S&P para baixo, não com juros, tá? Esse de altos ontem veio surpreendente em Boechat. E a gente, hein, Marco, segunda-feira falando de dólar para cima, eu ontem olhei e falei, nossa, não queria ter acertado tanto desse jeito, tão alto. Você falou na segunda-feira, um pouco preocupante, exatamente hein? Isso. Exatamente. Então, para mim é um pouco preocupante. A gente tinha aquele sinal na segunda-feira de dólar para cima. A gente até falou de alvos possíveis, mas foi bem movimentação de dólar e até mesmo o S&P. O S&P, o Marco, ele tá num ponto de alvo. Estava até mostrando para o Boechat agora. Ele está ali num ponto, chegando ali numa média de 200 dias, o gráfico diário ali do S&P futuro, tanto que ele veio recuperando as últimas horas. Mas eu estou eu estava inclusive perguntando ontem para o Boechat, e eu vou passar já para você, se isso é uma chuva de verão ou você acha que vem temporal aí, Boechat? Não, eu estava um pouco mais pessimista. Quem acompanha o programa aqui no Pré-Markets, quando eu erro, né? Mas de vez em quando eu acerto também, né? Então, de vez em quando, tem dia que é da caça, tem dia da pesca, né? Como um amigo meu fala. Relógio quebrado? Mas é igual relógio quebrado, acerta até 2 vezes por dia. Mas dessa vez aí eu acertei. Eu achava que o dólar poderia subir, não só o dólar aqui, mas o dólar, enfim, o dólar geral é o que está acontecendo. Movimento de juros, né? Eu tenho comentado sobre 10 anos constantemente aqui. Todo dia eu falo que eu acho que o 10 anos é o grande driver do mercado, e ele tem sido. Ontem fechou 4,80, hoje à noite, na última madrugada, chegou a bater 4,88, quer dizer, um movimento bem forte. Acho que a gente pode ver isso aí acima de 5. Acho que é uma reversão importante de expectativas do mercado. Enfim, o 10 anos é o juro que meio que comanda o mundo inteiro. Todo mundo e qualquer investidor estrangeiro, qualquer análise de investimento que ele faz, ele olha o 10 anos como 10 anos americano como base, né? Tem que ganhar no mínimo aquilo ali, porque senão, né, não vale a pena. Se você já tem o 10 anos chegando a 5% ao ano em dólares, ou seja, é uma reprecificação muito grande de expectativas, né? Vários projetos aí deixam de ser, né, ou passam a ser menos lucrativos. Enfim, o mundo inteiro tende a digerir essa alta de uma maneira, né, mais recessiva ao longo dos anos, ao longo do tempo. Já acabou de bater agora. Se permanecer por muito tempo, né, se permanecer por muito tempo mais alto, acho que pode ser uma constante ruim aí para o mercado. E João? E você? E o João? O que o João está achando? Não, é até legal perguntar para o João, Marco, como é que fica o João, que está mais, ele está mais no trade do que eu no dia a dia, tá? No intraday. A gente sabe que o índice, eu não sei, Marco, você anda tradando índice, mas o índice estava bem chatinho esses últimos meses. Até eu tenho curiosidade de saber de você, João, se você acha que com um pouco de tempestade, será que o índice dá alguma colheita? O mercado começa a dar mais oportunidade no intraday? Bom, na minha humilde opinião aqui,
É o seguinte, a primeira coisa, né? O Marco mencionou aí para os operadores aí, né? Chamou a atenção dos operadores para o dia de hoje. O que a gente pode esperar para o dia de hoje? Eu penso que um dia de ressaca é o mais normal de acontecer. Tá? Depois de um grande movimento, normalmente o mercado entra ali num dia de ressaca pro intraday, tá? Pode ser que no final do dia você vê ali um movimento até ok, né, no diário, mas pro intraday, pro trader mesmo, ali, pro operador ali, costuma ser um dia mais ressacado, sabe? Sem querer ir para lado nenhum. Tirando isso, né, a gente estava vendo um cenário, né, de expectativas. Por exemplo, igual hoje está chovendo em Floripa. Você olha para o céu, ali tá tudo nublado, tá tudo escuro e tal, pode ser que a chuva pare, né? Se a chuva parar, se alguém cogitar que vai fazer um sol muito quente, rachando, tipo vai ser um dia de praia, cara, a pessoa tá com uma expectativa meio esquisita, né, em cima do, fora da cenário, né? A gente lida com cenários prováveis, né? Então, pô, o Boechat falou aqui de acertar, errar e tudo, cara, ele vai em cima do cenário mais provável para poder fazer o que ele faz ali, né? Então a gente lida com esses cenários prováveis, a gente tem agora um cenário provável, né, anterior, mas que está acontecendo agora, que, cara, era dólar subindo aí, bolsa caindo, tem esse reflexo todo dos Estados Unidos, né, na questão, pô, hoje vai sair mais dado hoje, agora já tem o payroll na sexta, que a galera já fica, eita, ferrou, né, tem pedidos iniciais de seguro-desemprego amanhã, então tem bastante coisa para sair aí que podem alinhar as novas expectativas, que agora está todo mundo olhando para baixo, né? Então aí sim, se o mercado se posiciona de alguma forma, é melhor, tá? É melhor para o intraday. Então, para a gente lidar com cenários de muita incerteza, é horrível para o intraday, tá? E é horrível, inclusive, para quem toma posições mais longas e tal, porque você fica ali sem ter muito cenário, sabe? Muita expectativa ali. Ninguém está tomando posição de nada. Então, para mim, independente se é para baixo ou se é para cima, eu gosto do mercado tomando uma posição, né, e fazendo um alinhamento ali de expectativa com o cenário. João Homem falou aqui da agenda, vai sair do payroll na sexta-feira. A gente tem a prévia do payroll hoje, que é ADP. Esse número vai sair 9h15 ao vivo para você e a gente vai estar acompanhando esse indicador aí. Depois iremos aí falar da possibilidade, se vier para cima, se vier para baixo, o que pode acontecer nos mercados futuros, e até mesmo a gente vai passar mais ou menos uma previsão de preço de abertura, como sempre, dos mercados futuros de índice de dólar. Estamos aí conversando para você que acabou de sintonizar aqui, acabou de ligar a tela e está nos enxergando. Hoje está um pré-market diferente ali. O Eduardo Boechat, que entra diretamente da Active Trades ali de Floripa, hoje está acompanhado dessas duas feras aí. O Eduardo Garuffi, que já é de casa, e o João Homem também, que eles são ali do esquadrão do SST, que tem um movimento aí justamente muito voltado para esse universo trader ali, né? O atleticano, o João torce para o Atlético, né, João? Também que acertou, hein, Marco? Ia chamar o cara de Cruzeiro. Ia chamar o cara de cruzeirense aqui, já ia tomar. Eu já ia levantar e eu saí, né? Mas vamos lá. Marcel, bom dia para você aqui, tá diretamente no estúdio com a gente, como sempre. Marcel, mais uma vez ali o mercado acompanhando, o mercado dos juros nos Estados Unidos, no radar do investidor. A gente tem a China parcialmente fechada, a China continental, devido ao feriado lá, já longo, que vai durar essa semana, mas o mercado tenta uma reação e, como o próprio João disse ali, a possibilidade de uma ressaca. O Garuffi já havia salientado no começo da semana um S&P mais fraco, né, com uma projeção de venda, mas a gente não imaginava, acho que nem o maior vendedor do mercado imaginava essa queda aí nesse movimento causado por essas treasuries, né? Como é que a gente pode se preparar para o dia de hoje, Marcel? Eu vou no bonde da ressaca, Marco. Foram 110 pontos de alta dólar nos últimos 2 pregões, quase 4 mil pontos de queda o índice, muita coisa, porrada forte, né? Não tinha como a gente esperar coisa diferente, vindo aqui, nós temos ainda um cenário um pouco conturbado, juros esticados lá fora, China praticamente quase que em greve, né? Os últimos pregões fechada, a gente teve questões vindo lá do composto de porrada também no setor imobiliário, isso
acabou retraindo os mercados. Enfim, a gente tem muita coisa, né? Além de payroll e dado hoje na agenda macro, muita coisa acontecendo no mundo, não tem como a gente esperar coisa diferente disso. Agora, 4 mil pontos de queda índice, 110 pontos de alta dólar em 2 pregões, tudo pode acontecer? Sim. Mas eu acredito numa ressaca, eu acredito numa leve correção. Isso não quer dizer que já vai sair arco-íris no céu, né? Mas para quem gosta de operar curto prazo, especulação, abertura, enfim, independente de payroll sexta-feira, ainda hoje é quarta, o mercado pode antecipar, né? Temos prévia hoje, mas eu acredito sim numa leve correção, até porque não foram só esses 2 últimos pregões de queda, né? Tudo arrastou para baixo, né, Marcos, os mercados, não... essas questões que eu comentei agora é muito além disto, né? O mercado está muito agora mais receoso, a gente vê treasuries esticadas, nível recorde, parece, né? De pagamento de juros, e a gente até brincou ontem no programa que os juros lá fora daqui a pouco tá lado a lado com o Brasil. Então, assim, quando a gente vê juros esticado, dólar esticado, bolsas ficam mais receosas, a tendência ainda é de queda, mas para o pregão de hoje eu acredito numa leve correção. Beleza, Marcel, maravilha, maravilha. Lembrando que a Europa, pelo menos ali, a gente teve alguns PMIs aí no radar. A maioria dos PMIs que saíram na Europa vieram um pouquinho acima da expectativa. Vou até trazer aqui essa informação no detalhe para vocês. Nós tivemos aqui o PMI na Alemanha do setor de serviços, era 49,08, veio 50,03, um pouco acima da expectativa. PMI global lá do S&P Global era 437,1, veio 47,2, um pouquinho acima da expectativa. Também o PMI de serviços na zona do euro, que saiu 5 horas da manhã, veio 48,4 a expectativa, veio 48,7. O PMI de setor de serviços na Inglaterra, que era 47,2, veio 49,3. Então, assim, a gente teve alguns PMIs no bloco europeu e a Europa trabalha de forma mista agora. Quando eu fizer a pergunta, jogar para vocês aí, pessoal, Boixá, pega ela e distribui aí para o João e para o Garufo, que for mais fácil para vocês pilotarem ali. Queria a participação de todos vocês, muito importante nesse pré-market de quarta-feira, dia 4, bastante especial aí, com vocês três fazendo junto diretamente de Floripa. Depois do pré-market, os três vão para o Ponta das Caranhas ali, o Edu vai pagar um camarão para os caras lá, os caras já estão mais ou menos em ritmo de... Ali, bom, vocês estão... Não, agora é verdade, ó. Vocês estão... Fala pra mim, até abaixei aqui. Vocês estão mesmo trabalhando aí, ou só tá naquela, né? Vamos tomar um chopinho meio-dia, vamos jogar um golfe. Como é que tá isso aí, cara? Ou tá indo pro pau aí, meu? Operar não tem como operar daí, né, João? Não, Marco, não fala isso não, que minha mulher tá assistindo, cara. Não, mas é um chopinho só, João, é só um chopinho só. Marco, a tristeza deles... A tristeza deles hoje de manhã com a chuva, aqui tá chovendo bastante, choveu a noite toda. Os caras tinham marcado reunião em Jurerê, cara. A reunião tá marcada às 11 da manhã, quem acorda antes de 10 horas da manhã é bobo, né? Tem que ser às 11, porque acordando às 10 não dá. E tava marcado às 11 em Jurerê, com camarão, com tudo. Os caras estão aqui chateados. Eu cheguei aqui em um clima meio de velório. Agora, aos pouquinhos, eles estão... agora, aos pouquinhos. Estão melhorando. Mas você falou aí... apanha da mulher e das filhas também, viu? Pois é. Não pode ter moleza. Mas falando enfim, ó. sobre PMI, sim, por favor. Você falou do PMI, tem o PMI do ISM de serviços às 11 da manhã também, tá? O número é relevante aí também para a gente acompanhar hoje às 11. Exatamente. Vamos passar aí, logo mais a gente vai trazer a agenda do dia para você, então continua sintonizado. A pergunta que eu faço para vocês aí que estão em Floripa. O grande motivador, o causador dessa tragédia, vamos colocar assim, dos mercados globais, de bolsa para baixo, o dólar subindo no mundo inteiro, não foi só no Brasil que o dólar subiu não, a gente já vai começar a traçar, tô com o dólar no fundo na tela aqui, a gente vai pegar a abertura do dólar também, só que o dólar não foi uma tragédia só no Brasil não, foi no mundo inteiro, e tudo que está causando isso são os juros dos Estados Unidos. E o porquê? O telespectador quer entender, por que que os juros nos Estados Unidos estão subindo, Eduardo Boixá? Depois eu passo aqui para a turma aqui, mas ontem, inclusive, eu botei no meu Twitter ali algumas coisas. A primeira entrevista do Jamie Dimon, que é o CEO do... A gente comentou ontem aqui no café da manhã, no pré-market de ontem de manhã, aqui o CEO do JP Morgan.
eu botei lá no meu Twitter, ele não fala que ele acha que o juro vai para 7%, mas ele acha que é possível e que ele acha que o mercado não está preparado, que as pessoas não estão preparadas para esse cenário. Então é um negócio meio catastrófico se realmente os juros continuar subindo. E que para ele o pior cenário é o cenário de estagflação, né? Que é o cenário do mundo está parado, mas com inflação alta. Ou seja, tem juros altos, inflação alta, mas o mundo não anda. Esse para ele é o pior cenário. Então tá lá no meu Twitter também, quem quiser assistir a entrevista. Eu deixei lá na minha linha do tempo, lá, não sei como é que chama aquilo no Twitter. O Garuf, que é mais da internet. Nem ele tem mais Twitter, tem outro nome agora. Não é X, né? É X, chama? É X, né? Mas é o Twitter. Eu desinstalei quando eu vi aquilo no meu celular. Falei, o que é isso aqui? Não é Minha mulher X, pegar com esse programa. Acho que mudou o nome para X. Enfim, tá lá na minha linha do meu Twitter, ou X, ou como vocês queiram que chame. E outra coisa que o Marco chamou, que o Garuf chamou a atenção, que também eu achei muito interessante ontem, que eu também botei no Twitter, e quem acompanhou talvez pode até ter feito algum dinheiro ali para quem está superando na hora, que era realmente a média móvel de 200 chegando na vista, chegou a pegar em cima. Chegou a pegar, né? Quando pegou, eu botei no Twitter, tá lá. Tá lá, acho que vale a pena um repiquezinho. E acho que deu, né? Tanto que a Europa, as últimas 5 horas, está subindo sem parar. Deu uma área de... Eu já vinha falando isso aqui, eu até falei, você falou no programa semana passada que achava que ia cair mais, eu achava que já estava meio que numa zona de reversão, que tinha mais 100 pontos para cair, os 100 pontos caíram. Agora a gente vê o que vai acontecer. E agora está dentro dessa zona de reversão aí, acho que pelo menos o mercado deve parar para dar uma estabilizada, não acho que a gente vai continuar rumo na ladeira abaixo, mas tudo pode acontecer. Se manter realmente a média móvel. Perguntar para você acha que ninguém quer segurar a bomba da recessão nos Estados Unidos, né? Biden com certeza não quer, porque a gente percebe, né, Marco, que eles estão tentando segurar essa onda para não enfiar os Estados Unidos numa recessão, mas daqui a pouco vai ser a receita, né? Para esses juros não ir cada vez mais para cima. Acho que a turma lá tem muito medo do Trump voltar. Esse que é o atual governo está tentando fazer de tudo para segurar uma possível volta do Trump no ano que vem. Mas eu acho que o timing, talvez a agenda, o timing ali não vai bater, cara. Eu acho que os Estados Unidos provavelmente vai entrar em recessão bem próximo ao período da eleição. Então, acho que tem tudo para ser uma coisa que pode botar mais lenha na fogueira da eleição do Trump no ano que vem. Edu, você trouxe uma informação ontem, você falou uma coisa muito legal ontem de manhã, e eu queria fazer essa até pergunta para o João, que é o cara que está mais na linha da frente de trader aí. Você falou, cara, a crise veio agora, se a crise aconteceu, veio em doses homeopáticas. A crise não veio na pancada, né? Igual a gente está acostumado. Quando é crise mesmo, a gente vê limite circuit break para tudo quanto é lado. Por conta dessa narrativa do Boixá ontem, ô João, você no mercado intraday, que tem aquela sensibilidade mesmo, né? Para quem está operando todos os dias, o mercado ele vem de uma certa forma mais cadenciado, porque a gente passou por uma crise, você operou agora no Covid há uns anos atrás, aí, pouco tempo atrás, onde o mercado realmente era muito mais sensível. Então, dado essas circunstâncias que a gente está vivendo agora, para quem opera o mercado no intraday, o mercado realmente está com essa sensação de qualquer hora tomar uma pancada, ou vai continuar nesse lenga-lenga aí, né? Um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, um dia bom, e não vai para nenhum lado? O que eu falei aqui antes, né? A gente está passando por um mercado, a gente vem desde maio, mais ou menos, né? Um mercado totalmente incerto, um mercado que não sabe para onde que vai, ou seja, você vê isso aí na tela, o que é isso? Ninguém quer tomar posição para lado nenhum, né? Então o pessoal fica tocando a bola ali, né? De um lado para o outro e tal, mas ninguém quer marcar um gol. Né? A gente espera o quê? A gente espera uma posição. Então, o mercado... Uma tendência, né? O que starta isso? Quando o mercado vai para baixo, é igual eu falei, você está vendo todo um cenário sendo configurado. Todo mundo sabe que a inflação vem batendo em ondas, né? Então, controlou a inflação. Não é assim, cara. Ela vai voltar, vai vir batendo em ondas. E aí você tem que usar de mecanismo ali para poder regular isso. Né? Então, o nosso maior inimigo agora, né, digamos assim, desde a pandemia, é a questão da inflação. E o pessoal vem tentando combater isso aí de certa forma, mas parece que, o Fed toma uma medida mais restritiva, o Brasil aqui, né, a gente toma uma medida mais restritiva, então agora acabaram os problemas.
né? Vamos lá, vamos fazer, mas o mercado não enxerga assim, o mercado ainda está com incerteza, então o mercado não se movimenta bem, não conclui os padrões que ele costuma concluir, né, no intraday. Tá quem olha só o diário vai ver ali, não, puxou para cima hoje, tá tantos por cento para cima, tantos por cento para baixo. Mas, cara, quem está no intraday está vendo que ninguém está tomando posição, não tem movimentos fortes para lado nenhum, né? Tirando um dia igual de ontem, que, cara, aí sim, startou alguma coisa ali. Todo crash vem de alguma coisa que starta, é um conjunto de várias coisas, mas uma coisa específica ali trouxe o pavor, trouxe o pânico, então o mercado vai para baixo, né? E para o alto, cara, é qualquer boa notícia. Já vi? Qualquer boa notícia, agora vamos que vamos. É que o meu ponto ontem, João, é que eu comentei aqui no programa, nesses últimos dias eu tenho comentado aqui no pré-markets, é que não teve nenhum evento catastrófico, né? Tipo, o mercado vai caindo, a gente acompanha o mercado, né, que opera o mercado há muitos anos, a gente sabe que o mercado melhora de escada e quando piora, ele piora de elevador, né? Ele piora de uma vez só, rápido, né? E dessa vez não foi, é um processo, o mercado parece vem um bear market, caindo. isso que é interessante. Geralmente um bear market ele vem pós uma grande onda, um choque negativo. Dessa vez a gente não teve o choque e ele está se comportando meio como o bear market, que é um mercado chato, que ele ensaia alta e aí volta e fica nesse lenga-lenga. Então tá chato, então é um mercado chato de operar. Eu acho que eu comento sempre sobre a questão dos traders botar stops e tal. Eu acho que isso aí é o que no final das contas, é o que faz o cara ter longevidade como trader no mercado, e se ele tiver, dentro do método dele, uma maneira dele colocar os stops em posições chaves ali, para ele sair fora e não morrer, né? E eu acho que esse é um tipo de mercado importante, cara. Ontem mesmo, eu fui estopado ontem à tarde no negócio que eu estava fazendo, numa operação que eu tentei entrar ontem, e sair rápido, porque o mercado está muito rápido, eu não vou ficar esperando, né? Não vou ficar esperando para me enrolar. Eu acho que é isso, né? Não só você foi estopado ontem, né? O pessoal que estava vendido em dólar daqui, a hora que o dólar bateu os 5,10 ali, tipo, uou! A alta do dólar foi o que me fez dinheiro nos últimos dias, porque eu venho falando aqui no programa, é que eu evito falar muito aqui por questões de compliance, eu não posso ficar falando, comprei, tô comprado, acho que é para subir, porque senão o pessoal fala, pô, ele tá dando dica de investimento, né? Mas, poxa, eu venho falando que eu acho que é para subir, eu acho que o dólar vai bater 5,15, eu acho que tem uma parada importante perto dos 5,15. A parada importante perto dos 5,15 bateu ontem, né? Então, ontem eu zerei essa posição que eu vinha trazendo. Enfim, essa foi a parte boa do dia. Mas fiz uma posiçãozinha do intraday ali que deu errado. E sai rápido, porque senão a onda vem e o camarão que está dormindo vai embora. Camarão que dorme, a onda leva. Eduardo no música de pagode, Eduardo Boixá. Olha, uma informação que o João falou agora importante também é o volume da Bolsa. A gente está tendo volume ali, realmente muito baixo, né? Então, quando a gente tem um volume baixo, realmente pede a liquidez e o mercado fica mais volátil, porque não tem dinheiro, qualquer ordem que se tem um pouco maior do mercado, puxa o dólar 50 pontos, bate 1.000 pontos no índice. Isso é muito importante frisar também. Outra coisa, tá, agora a gente falou de juros, a presidente do Banco Central do europeu, a Christine Lagarde, ela acabou de passar uma informação sobre os juros e ela disse o seguinte, porque ela discursou agora pela manhã. E o que ela disse foi sobre se o atual nível de juros na Europa, se mantido por tempo suficientemente longo, será decisivo para trazer a inflação de volta à meta. A gente vai dar um break agora de 2 minutinhos, já voltamos, e na volta, eu junto com o Marcel e o pessoal que está em Floripa, o João Homem, o Garuffi, o Eduardo Garuffi e o Eduardo Boixá, vamos falar do índice futuro, do índice Bovespa, o que você pode aguardar na abertura desses mercados. Aquele break rapidinho, vapt-vupt, 2 minutinhos, já voltamos aí, fica com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta na segunda parte do pré-market. Sem mais delongas, estamos aqui com Marcel Martins diretamente no estúdio e lá em Floripa, Eduardo Garuffi, Eduardo Boixá e João Homem. Eu estava aqui no intervalo, aliás, você estava assistindo aqui no intervalo e um dos comerciais, viu o João Homem ali falando de uma tal de Trader TV. Onde eu mando meu currículo, João? Para quem eu mando meu currículo aí, meu? Não, o Garuffi é o nosso Silvio Santos da TV, ele sabe falar melhor do que eu. Ô, Marcão, mas você é bonito aí nesse programa, combina contigo, viu? Ah, então tá bom. Pré-market, tô vendo, mas fala um pouquinho dá um, nem spoiler, né? Que projeto aí, conta esse projeto aí pro telespectador, importante. É legal, Marco, inclusive a turma aqui da BMC, a gente teve bastante interação com a turma aqui da BMC. Lá, a Trader TV é super focada em operacional, tá? Então tem tela, o pessoal acompanhando o mercado, bem focado em trader, então lá não tem a parte de notícia, mais de mercado, de investimento, não tá lá. Lá é para a turma que quer realmente clicar, tá no intraday, turma tá sempre operando ali ao longo do dia. Então tem bastante coisa ao longo do dia bem legal e muito educacional também, viu, Marco? Para ensinar para o pessoal a não fazer besteirada no mercado, né? Que é o mais importante, né? Bom, e você que quer conhecer o trabalho dos meninos aí que estão à frente, SST, só digitar SST lá que vai aparecer no YouTube lá, YouTube também, Instagram, os caras têm mais vídeo que o Whindersson Nunes aí, né, no YouTube. E vai lá, pesquisa na internet aí, fazem um trabalho de longa data no mercado financeiro. Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns aí, sucesso nessa nova empreitada. Não tenho dúvida que vai ser bacana demais. Marcel Martins, vamos aproveitar que os meninos vão ficar esse bloco com a gente. Queria falar do índice aí na abertura na largada. O que você está vendo no gráfico aqui e puxar para eles aí o que a gente pode esperar para esse índice que deve abrir com uma leve alta nessa manhã de quarta-feira, dia 4 de outubro. Vamos lá. O INV23, algumas marcações aqui, Marco. A gente perdeu aquela zona do agrião que você bem ditou aqui. Fundo no 113,530. Que preço fechou o índice, Marcel? O índice fechou na mínima. Qual foi? 113,620 mais ou menos. Nossa, fechou. É isso? Exato. Aqui, ó. Né? Fechou na mínima, quer dizer, no bloco anterior, o pessoal aí de Floripa comentou um pouco sobre essa lateralização do índice, que eu também concordo, mas em parte eu discordo de um ponto. O índice vem de fato mais short, né, do que holders aqui. A gente vê claramente o índice ele cedeu de julho até a presente data perto de 12.500 pontos. Tá? Essa região aqui dessa primeira seta, Marco, representa um fundo do dia 27 e depois repetiu a mesma coisa, né, no pregão do dia 3 mais ou menos. Então quer dizer, na minha concepção, na minha experiência,
Quando o mercado volta para uma região de 7, 10, 15, 20 dias atrás, todo trader sabe, se alguém quiser me corrigir, mas a força é muito maior, né? Ele não vai testar de novo, geralmente ele vai lá e perde. Tá? Tudo pode acontecer, ele pode respeitar de novo aquela região do 114 e voltar para cima, mas não aconteceu isso, tá? Então assim, dentre essa lateralização que a gente encontra o índice desde lá de maio, junho, até a presente data, por mais que eu acredite num pregão hoje com um leve pullback, né, para cima, um movimento para cima, até para que os shorts zerem, eu acredito que muitos shorters irão zerar parte das suas posições. Para mim ainda, o viés do mercado com essa incerteza toda, ainda tem um leve espaço para baixo. Eu não acredito bolsa afundando, por exemplo, abaixo de 110 mil pontos, pode acontecer. Mas eu não vejo isso, até porque foi recente a trajetória do índice na região um pouco além dos 120 mil. Tá? Então assim, levando em consideração essa linha do tempo de maio até a presente data, para mim, para o mercado de hoje, eu acredito numa leve correção dessas últimas quedas, mas levando em consideração a importância do respeito dessa região dos 113,5. Se perder 113,5, como diria meu sócio, né, tchau now, o mercado vai para baixo, desenfreado. Olha, pelo que eu estou olhando aqui nessa abertura, rapidamente aqui uma pincelada, esse índice, se ele abrir a 114 mil pontos, ele está abrindo até caro, viu? Deve abrir abaixo dos 114 mil, a não ser que o mercado esteja pensando em uma correção logo na largada. Mas 9h15 a gente tem a ADP, que é o número mais importante do dia. Ontem, vocês viram o que aconteceu na hora que saiu o emprego de outros nos Estados Unidos, às 11 horas, que derrubou mais ainda a Bolsa e puxou o dólar, porque marcou uma atividade maior, veio acima da expectativa. Se a gente tiver um ADP hoje acima da previsão, ou seja, a previsão da ADP agora, nesse exato momento aqui, deixa eu pegar aqui, 153K. Se a gente vê a ADP vindo mais forte acima disso, a Bolsa vai mais para baixo, emburaca mais. Então, acho que o divisor de águas é essa ADP. Começando aí, passando a bola para vocês três aí, depois vocês se organizam na resposta, mas gostaria das respostas dos três aí. Começam, vocês que operam, vou perguntar porque vocês operam o mercado o dia todo, estão acompanhando sempre o nosso mercado local. É possível já começar a ver um ponto de parada aí ou infinito ali? Acho que o mercado quando cai, ele perde um pouco a volatilidade, ele perde um pouco a vol, né? Ele fica mais parado ali, ressacado, como o João destacou no primeiro bloco. Mas a gente começa a imaginar um ponto aí de parada para esse índice ou sem fim? Qual a visão de vocês, por favor? Eu vou começar então, eu estava até olhando aqui, Marco, a gente tem o futuro, tá? O índice futuro, a gente tem uma média de 200 no contínuo, no contrato contínuo, a gente tem uma média de 200 no 112,600, então eu estou falando de pouca coisa para baixo, tá? A gente está falando aqui de 113,800, um pouco mais de 1.000 pontos para baixo. Então, eu acho que até seguindo o que o Marcel estava mencionando, vai depender muito da abertura, Marco. A gente tem hoje uma média de amplitude no índice de perto de 2.000 pontos dia, tá? Os dias médios ficam isso, a gente tem geralmente dias mais curtos, que é aquele que o João gosta muito de operar, que dá barra de 30 pontos, 50 pontos, não vai para lugar nenhum, né, João? Eu tô sendo irônico, ele não gosta, mas a média são 2.000 pontos. Então, tendo uma média de 2.000 pontos, tem espaço para testar esse ponto, que é um ponto super importante. E se a gente olha o índice no diário, Marco, a gente está vendo o que o otimista chama de uma bandeira. Então, se você olha no semanal ou no diário mais longo, você vê uma deriva, ele vindo para baixo, mas não numa tendência forte. Ele está vindo nesse comportamento mais lateral. Uma hora deve encontrar, a gente espera, que encontre um suporte importante. Qual que é a grande questão? No momento que ele achar esse suporte, ele vai continuar fazendo essa lateralização ou não? Mas para hoje, tem uma boa probabilidade de testar essa média, e aí sim é um ponto muito interessante baixo, para tentar fazer alguma oportunidade curta, 1.000 pontos para cima, 1.500 pontos para cima. Vamos ver como é que vai ser a abertura, né? O Marco, você está achando o quê, Guexá? Tem um ponto de 112, tem um ponto também no 109, 110. Eu acho que está meio complicado de comprar, e apesar do S&P estar naquela zona de reversão ali, nesse momento eu prefiro não fazer nada. Ou eu vou com a tendência ou eu não faço nada. Eu acho que é para baixo ou zerado. Eu não vou. Acho que se repicar, acho que talvez seja oportunidade para abrir venda de novo, né?
109 tem no semanal, inclusive, média da 200 semanas, só 109,700. Eu acho que tem um ponto importante ali também. Acho que talvez seja a parada que o índice vai fazer. Mas vou ficar de fora. Eu acho que normalmente depois de movimentos mais fortes assim, o mercado tende a dar aquela... Pode voltar a subir, enfim, já caiu bastante. Aí tem aquele dia de realização do vendido, reação de lucros do vendido. O vendido está ganhando dinheiro também, aí o mercado dá aquela... Né, e aí volta a cair depois. Então a gente tem que tomar cuidado nesses momentos aí. Não vejo nenhum driver que mude a dinâmica do mercado para fazer o mercado subir, não tenho, sabe? A menos que o S&P comece a melhorar, ou a Treasury de 10 anos comece a cair, não é meu cenário principal. Não acho que dentro do Brasil nós temos notícias relevantes. Vai ter a votação da PEC, lá da taxação, não sei se é PEC, mas a taxação dos fundos offshore, enfim, tá para ser votado, né? Eu acho que isso aí pode dar um ânimo de curto prazo no mercado. Então é difícil ficar contra, né? É difícil ter posição nesse momento, eu acho. Acho que é mais intraday, mais tiro curto e com stops bem definidos, né, João? O João já é um cara mais de intraday, né, João? Eu, na minha humilde opinião, novamente, eu não tô nem aí. Não, existe o meu lado... existe o meu lado investidor e o meu lado trader, sabe? O meu lado investidor olharia ali que o mercado pode estar entrando numa região compradora, mas eu não estou falando que é isso, tá? Mas, aí sim eu vou medir ali, ver no diário, nem no diário, no semanal ali, né, quais os melhores pontos para aqueles ativos descontados prováveis ali que eu possa comprar. Né? Não penso, eu como investidor não penso em vender nem nada disso. Eu não faço swing trade, então meu negócio é intraday mesmo. Intraday eu realmente não estou nem aí. Tá? Eu não estou nem aí se tem um ponto no diário ali, se tem... Eu sei que os livros falam muito a respeito de gráfico diário para operar 5 minutos. Eu não concordo com isso, então eu faço o meu, independente se o livro fala que eu estou errado. E aí, o que eu tenho é o seguinte, é o que eu falei antes, que hoje deve ser um dia ressacado, é o que normalmente acontece depois de um movimento muito forte. Além de ser um dia ressacado, a gente tem indicador importante saindo às 9h15, então o que eu recomendo para os operadores de intraday aí é, relax, pega um chá, sabe, assiste a abertura do mercado, a não ser que ele faça alguma coisa muito forte ali no primeiro candle, para o cara pegar aquele segundo candle, já contando ali no cronômetro que vai vir o indicador às 9h15, né? Mas o certo é você relaxar, assistir a abertura, esperar o indicador sair, né? Depois sim, se tiver algum movimento ok, né, para buscar pouca coisa, porque como deve ser um mercado ressacado, talvez, né, deve ser um mercado ressacado, é melhor você ficar humilde no início, né? Ou seja, a quantidade de range que você quer buscar ali, tá? É melhor ser humilde do que você, comprar... Como é que eu explico isso para quem... comprar payoff que não vale a pena, entendeu? Com probabilidade baixa. Entrar no risco retorno que não vale. Então, para mim é isso aí. Ou seja, talvez eu não tenha falado nada, mas relax. Começa o dia relaxado. Você falou tudo, não é que você não falou nada, você falou tudo, sensacional. Você falando, João, eu vi umas lembranças de tempos atrás, e sem querer viver o passado, né? A gente tem que olhar para frente, mas o passado acaba dando uma base. Eu lembro que lá no Pregão em Vavoz, era o chão da fábrica do mercado financeiro. A verdade é essa. As pessoas que estudavam, que eram formadas, igual o Boixá, era um cara que ia para a mesa, né? O cara saía, foi fazer economia. Não, mas é verdade, o Boixá é um cara que estudou, foi para a mesa de operação. Isso não descredencia ninguém. É um outro tipo de análise. Mas no Pregão, onde eu tinha um monte de cara que ganhava uma boa grana, tinha muito cara, João, Edu, Marcel, telespectador, o cara não sabia falar, tinha cara que não tinha dente. O cara não tinha a menor noção do que estava acontecendo no mercado financeiro, mas ele estava para o intraday. Ele queria operar, comprar e vender e comprar só, nada mais. Então, para ele não interessava quando estava treasuries lá fora, o que era uma... O cara não sabia que era um FONC, o cara não sabia nada. Ele só sabia comprar e vender. Por favor, Edu. Não, só pedir a palavra aqui, só para não parar. Cara, eu trabalhei com muitos tipos de trader. Eu entendo bem o que o João tá falando aqui do tô nem aí. Porque tem cara que, para ele tá ótimo que o pau tá quebrando durante o dia. Para ele tanto faz. Se o mundo vai para melhorar, se o mundo vai para piorar.
trabalhei com os caras que eram os feirantes, assim, os caras sentiam ali do intraday, né, vai andar, o cara ia grande, né? Muitas vezes ele ficava no 0 a 0, ele batia, os caras perdiam um pouco e quando pegavam grande. Trabalhei com vários caras muito bons que faziam isso no intraday. Trabalhei com muitos caras muito bons também de cenário macro, caras que conseguiam enxergar, né, um movimento de mais longo prazo, enfim. E eu tinha um chefe que falava uma coisa muito importante. Todo dia eu falo uma coisa de algum chefe meu, né? Que eu tive muito chefe, eu acho. Eu acho que eu sempre fui índio, eu tive muito cacique na minha vida. Aí o cara falava, ganhando dinheiro, Boixá, Leonardo Gereissati, esse daí, se estiver assistindo, acho que não deve estar, tá morando em Miami hoje em dia. O Léo falava o seguinte, Boixá, se você ganhar dinheiro para fazer o que você quiser, não me interessa se... Né, não me interessa se eu opero 5 minutos, ou 3 dias, a semanal. Cara, se você ganhar dinheiro, você pode continuar fazendo, não me interessa. Então, acho que é mais ou menos isso. Ganhando dinheiro, cara, quem sou eu, ou quem é qualquer pessoa que pode criticar o teu método de trabalho se você faz dinheiro? Eu tenho que aprender com o cara, né? Não tem essa de estudo nem nada. O cara que tá indo certo. E é por isso que o Esquadrão, o SST, realmente é uma plataforma, é uma galera que realmente destoa no mercado financeiro, porque sempre preza pela sinceridade e simplicidade. Mantenha assim, João, isso não tem preço, cara. Isso que realmente faz a gente ser quem a gente é, e quando cresce com consistência. Olha, a gente falando um pouco de índice aqui, olha, o índice fechou a 113.620 pontos, deve abrir um pouco acima disso. Vamos ver o patamar que trabalha. Marcel, você que está aqui acompanhando a conversa aqui, mercado, como o Eduardo Boixá disse, o mercado para trader, Marcel, quer a volatilidade, quer a bagunça, oba-oba. Então, quanto mais coisa tiver no radar aí, melhor é para quem está operando, porque temos volatilidade. Você já é da linha mais cautelosa. Marcelo, você é do oba-oba, né? Eu sou da montanha-russa sem cinto, Marco. Eu gosto do pau quebrando, né? Eu já havia comentado aqui no início do programa, não de hoje, mas na minha primeira aparição aqui no pré-markets, eu aprendi no mercado de opções. E aí eu fui para as penny stocks, né? Porque assim, são movimentos muito lentos. Por exemplo, puxando esse gancho aí do assunto, a gente pega, por exemplo, o book de Via Varejo, né? Que agora é Bahia 3, né? BHIA 3. É um book travado, mas, por exemplo, você vai com um lote forte lá, 1 centavo, 2 centavos, paga seu dia dependendo do seu target. Então, assim, eu brinco que tudo que pisca, eu tô dentro. Eu já operei de tudo um pouco, né? Dólar, índice, juros, ação e opção. Eu só não operei mercado agrícola, né? Boi, café, soja eu não operei. Mas de resto eu operei tudo. Então, assim, dá para você aproveitar os dois cenários. Com muito dado macro para sair, o mercado de fato vai ter uma vol maior, né? Todos sabem. Mas o mercado mais lateral, o Garuf brincou com o participante, que né, gosta de pegar o mercado com 50 pontos de vol só, também é oportuno, né? E assim, você corre menos risco. Então assim, eu falo, pelo menos para minha galera, que assim, você não vai encher a mão. Depende, né, de cada um, mas assim, não precisa encher a mão em dias incertos como os que nós estamos passando, né? Quando o dia tem muita volatilidade, eu particularmente, eu diminuo minha mão, tá? Se a gente for pegar datas passadas aí, como o Covid, por exemplo, eu nunca tinha visto na minha carreira no mercado financeiro o índice oscilando, era circuit break a todo instante. O índice abria com gap de 2.000 pontos, aí depois ele zerava os 2.000 pontos, subiu mais 4, caiu 3, quer dizer, as corretoras, até via de regra de segurança de risco, elas aumentaram muito o valor de futuros, né? Então, assim, a margem de garantia, quando você opera, por exemplo, num cenário de crise, de alta volatilidade, as próprias corretoras vão lá, né, e apertam um botão de alerta e o próprio investidor ali não consegue se manobrar de forma que ele gostaria. Então, assim, para mim tem espaço para todo mundo, né? A pizza é grande, tem um pedacinho para todo mundo lá, mas vai depender muito do perfil de cada operador e investidor. Beleza. Estou fazendo aqui o dólar. Vamos começar a falar do dólar rapidinho antes que eu abrir 10 minutinhos. Vezes 1 menos... o dólar aqui fechou no 5,186, é isso? Na máxima, é isso mesmo? Que eu tô vendo aqui? Fechou na máxima e o índice... Perto da máxima. Peraí, 5,8660 menos 0,6...
O dólar aqui deve abrir um pouco ali perto da casa dos 50, deve abrir com um gap aí de uns 30 pontos para baixo o dólar nessa abertura, né? Nessa manhã de dia 4, mas as treasuries ainda continuam incomodando aí porque elas continuam em alta. Edu, meio que essa alta no final do dia ali deu uma estressada no mercado, foi uma puxada aí, aparentemente aquela coisa do vendido, né? O cara vai ter que estopar, tem que zerar a posição de quem acreditava que o dólar ia dar uma segurada naquele patamar. Como eu te falei, aí eu tô vendo o dólar uns 30 pontos nessa abertura de gap de baixa, mas o que a gente pode esperar aí para esse indicador aí? Ou não tem muito... Será que já tem o suficiente da alta do dólar ou está dependendo de outras variáveis aí? Marco, ontem à tarde eu comentei com vocês que eu tive um stop à tarde ontem, que foi realmente naquela minha operação que eu faço de dólar contra índice, que eu comento aqui várias vezes, né? Que os dois têm uma correlação muito grande, né? Normalmente quando o dólar sobe, a bolsa cai e vice-versa. Ontem aconteceu isso, né? O dólar subiu e a bolsa caiu, só que a bolsa não caiu o suficiente. O dólar vem subindo mais do que a bolsa na comparação, né? Então, ontem eu achei que já estava cara essa relação, acabei vendendo os dois, mas o dólar subiu mais e acabou me tirando do jogo ontem à tarde. Acho que o dólar é o grande destaque dos últimos dias aí com relação à bolsa. A bolsa não caiu o equivalente, né? A gente está num patamar aí nessa relação de dólar índice que eu não vi há um ano praticamente, né? Há um ano praticamente que a gente não chega nesse patamar, porque o movimento do dólar realmente foi muito forte, né? Não sei o que o Garuf acha. O que o gráfico está falando aí, Garuf, do dólar hoje? Qual dos dois? A gente, assim, fechou uma barra muito forte, mas eu vou com a turma de que normalmente isso acontece em gráficos de diferentes períodos, né? Depois que você tem um bom gatilho ali, um movimento muito forte, para quem está apostando para cima ainda em dólar, ter um dia pequeno e parado continua sendo um bom sinal para cima. É o que o pessoal chama de pausa. Todo mundo acha que, o pessoal desistiu de subir. Não. O desistir de subir seria um dia forte para baixo hoje. Que você fecha um movimento de alta, e aí o pessoal fala, não era isso. Então, é muito olhar, a gente vai ter que olhar o que a barra do diário de ontem vai acontecer com ela, Marco. Então, pontos legais que é interessante de monitorar. A metade da barra de ontem, ver se o pessoal vem testar ela, é muito comum vir testar, e se ficar ali, mantiver acima dessa região, a gente pode continuar tendo uma tendência. Então é muito olhar e cuidado para a turma que opera, que está no intraday. O que mais prejudica o trader que está se desenvolvendo ainda como trader, que não tem ainda algumas manhas, é a mudança de volatilidade. É o que mais pega no contrapé. Você está ali acostumado, você está com uma volatilidade grande e está operando pequeno. Quando a volatilidade diminui, a pessoa começa a não ganhar dinheiro e fala assim, o que está acontecendo? Não estou ganhando dinheiro. Aí vai lá e aumenta a mão. Aí a volatilidade estoura, a pessoa começa a perder pesado. Então essa sensibilidade de mudança de volatilidade que é importante é o maior cuidado que a gente tem que tomar. Você pode, com o mesmo lote, um lote menor, você consegue fazer o mesmo resultado que você fazia no mercado anterior, né? Exato. Com volatilidade menor. Você não precisa ficar se arriscando. Ajustar no lote, se ajusta no risco. Isso é uma coisa que é importante. Inclusive, o Marcelo estava falando de Covid, de pandemia. Eu também passei, João também. Eu lembro que a gente ficou umas semanas até sem operar, porque você não conseguia encaixar muito o risco ali, mesmo que você diminuísse o seu lote, o tamanho da sua exposição, ainda estava difícil de encaixar. Então, grandes mudanças, tem que tomar cuidado, especialmente para o trader ou para o investidor que nunca viu, por exemplo, uma situação muito tensa, que muda a volatilidade muito forte. Isso pode levar muito dinheiro para quem não está esperto. Então, cautela aí e vamos ficar de olho hoje, né, Marco? A gente não falou também do mercado de DI, né? A gente não falou de juros, Marco. Pode falar. O mercado de juros está muito feio, cara. O mercado de DI no Brasil ali, uma curva longa abrindo forte todo dia. Pela minha experiência pregressa aí, movimentos fortes no mercado de juros, né, na curva longa, realmente são um mercado tecnicamente muito ruim, que é o governo, é o Tesouro Nacional contra todo mundo, está todo mundo aplicado contra o Tesouro Nacional, as taxas começam a subir, só o Tesouro Nacional ganha dinheiro. E aí gera um stop generalizado no mercado, né? E não tem saída, porque você entra hoje, estopa amanhã, e a taxa continua subindo, vai estopando.
E normalmente o mercado só melhora quando o próprio Tesouro Nacional não se recompra. Ó, galera, peraí que eu vou recomprar os títulos aqui, quem quiser sair, eu estou aqui. Aí normalmente o mercado acalma nesse momento. Ainda não chegou, talvez a gente não esteja muito longe de acontecer isso. Acho que pode ser um primeiro sinal aí de que, opa, batemos um nível de preço mais tranquilo. E aí isso, como o DI são posições gigantescas, né? O maior mercado do Brasil, o maior mercado do mundo é o mercado de taxa de juros, mas no Brasil também os volumes negociados são muito grandes. Então os stops acabam sendo, o stop bate no DI e acaba, os caras têm os grandes fundos, as tesoureiras de banco, triga stops em outros ativos. Então pega stop no dólar, pega stop na bolsa. As pessoas são obrigadas a zerar as posições em outros mercados porque o book dela inteiro está estopado. Está todo mundo estopado. Então, é o efeito em cadeia que vai gerando. É o efeito em cadeia, que aí o negócio piora da maneira geral. Eu vi isso acontecer algumas vezes. Aliás, já levei esse stop 2 vezes na vida, de ser estopado. É ruim, né? Faz parte do negócio. Ser estopado... Machuca. Deixa eu só perguntar pro João que tá quietinho aí. Ô, João, por acaso, dentro da plataforma de vocês, do SST, tem alguma coisa justamente para falar disso pro trader, da alavancagem? Como usar isso ao seu favor? Sim, tem. A gente tem bastante conteúdo em cima disso. Não é um conteúdo sexy, né? Porque gestão de risco não é sexy, tá? Mas a gente tem sim bastante conteúdo em cima disso que no frigir dos ovos ali, o que vai acontecer? O trader que não tiver técnica ainda, mas tiver gestão de risco alinhado e comportamento alinhado, ele não vai ser mandado embora daqui, sabe? Ele não vai ser expulso do mercado. Então, o principal para o cara buscar ali primeiro é um alinhamento de gestão de risco, né, e comportamento, tá? Se ele souber isso aí antes de saber a técnica, ótimo. Olha, na minha opinião, eu acho que esse programa de hoje, a gente tem que pensar e fazer um programa desse na BMC aí, viu, Eduardo Boixá? Excelente ideia você teve aí. Levar esses caras para Conexão Mercados, né? Ah, muito legal o programa, cara, sensacional. A gente tem que fazer um programa semanal aí, com essa desenvoltura aí, com esse time aí, para poder trazer bastante conhecimento, conteúdo para quem assiste e para quem é conectado aqui no pré-market. Olha, gente, eu vou ter que chamar o break. Eu vou ter que chamar o break aqui e vou deixar vocês agora, né? Aproveitar um pouco Floripa e trabalhar um pouco, tentar aproveitar o máximo possível, porque tem lugar para tomar chopp aí, restaurantes maravilhosos e com certeza vocês estão aí com o guia gastronômico Eduardo Boixá. Edu, Garufi, o João, obrigado pela participação de vocês, foi um prazer aí ter vocês aqui e quando quiser fazer um programa novamente desse aí, olha, a casa está aberta à tua disposição, tá bom? Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, Marcel. Valeu, Marco, a gente vai falando. Obrigado, pessoal. Mais uma vez aí, esse time do SST esteve com a gente aqui, o Eduardo Garufi, João Homem e Eduardo Boixá da Active Trades, que está toda semana conosco aqui, trazendo muita informação. Que programa, hein? Que programa, só encontra aqui na BMC. Marcel Martins, o galã, trader e galã Marcel Martins. Falei ali a abertura do dólar próximo aos 150 ali, alguma coisa nesse sentido. Um pouquinho para cima, né, Marco? Vamos ver o que vai... Não, abre para baixo do fechamento, mas abre um pouquinho para cima. Abriu. E a gente vai colocar o dólar no radar aqui logo. Tá na tela aqui, se quiser, tá? A gente só tá com um breakzinho aí, o Marcel, para chamar. E na volta a gente vai falar do dólar, a gente vai falar do índice que está abrindo também, a gente vai falar taxação do offshore no Brasil, juros brasileiros, juros americanos. O programa tem muita coisa para acontecer. ADP ao vivo aqui. Olha, não saia daí. É aquele 2 minutinhos que a gente volta aí para tomar aquela água, tomar aquele cafezinho, passar água no rosto, porque o mercado financeiro hoje vai continuar volátil. Aguenta aí, 2 minutinhos a gente já volta com muito mais pré-market aqui na BMC, no canal da BMC para você. Já voltamos. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bom dia para você que sintonizou agora. Eu sou Marco Prado, ao lado de Marcel Martins. Estamos aqui no Pré-Market nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, em que a Bolsa Brasileira sobe um pouquinho agora, nessa manhã, 0,46%. O mercado opera positivo, acompanhando as bolsas lá fora. À espera do ADP, a ADP, o indicador que vai sair 9h15, e a gente vai falar esse número ao vivo para você. Então continue conectado até o final do programa, porque tem muita coisa para acontecer aqui. A gente estava no bloco anterior aqui, lá diretamente de Floripa, o Eduardo Boixá acolheu ali o pessoal do SST, estava com a gente, o programa estava bem legal. Puder, tive a oportunidade de dar uma voltadinha aí com calma para assistir também, o programa ficou interessante, tá? A gente falou que as bolsas na Ásia, ainda com a China continental, parcialmente não, na China continental de feriado, as bolsas asiáticas, as demais do bloco ali, Nikkei, Japão e Coreia, fecharam com queda por conta das ações de tecnologia terem perdas mais expressivas. Setor de tecnologia é um setor, Marcel, que ele sofre muito com a alta de juros mais altos, né? Por quê? Porque é um grande tomador de crédito, porque essas empresas precisam de dinheiro rodando constantemente. Então, quando a gente fala de alta de juros, a gente vê empresas de tecnologia caindo, né? Não só Nasdaq, como as empresas consolidadas, principalmente em bolsas asiáticas, que tem muita empresa de tecnologia por lá, não é? Exatamente, Marco. Encarece não só crédito, mas o produto em si, né? E tem arrastado isso aí lá fora. A gente vê o mesmo cenário aqui no Brasil, né? Nós não esperamos, o mercado não espera uma administração lateral aí de juros, né? Parece que nas próximas reuniões a gente tem um cenário mais hawkish lá nos Estados Unidos, enfim, China muito de olho nisso, Brasil um ar mais dovish, enfim, mas isso aí de fato, não vou dizer que contamina, mas o setor em si, ele sente o peso e a gente vê isso aí nos mercados, né? A gente já vê a reação no mercado de forma instantânea. Maravilha, maravilha. E Europa, né? As bolsas na Europa, as principais bolsas europeias, né?
devolveram algumas perdas. Estava operando em queda de madrugada, depois acabou operando positivo, né? Tentando ali acompanhar principalmente os índices futuros nos Estados Unidos, que já operam. O Nasdaq, por exemplo, estava em baixa, deu uma melhorada, então as bolsas lá fora, principalmente do bloco europeu, estão esperando a ADP, que vai sair logo mais às 9h15, e acompanhando também as treasuries americanas de 10 anos ali, que de madrugada voltaram a dar uma estressada e atingiram 4,88 na máxima, né? Então a economia realmente dos Estados Unidos um pouquinho pior, né? Vem tentando aí ajustar a sua economia lá nos Estados Unidos de forma suave, mas isso não tem tido um efeito, pois o desempenho econômico continua ali, né? Tendo uma inflação um pouco mais alta, né? Então, como é que pode segurar a economia ali? Não tem muita mágica, não. Juros em alta, né? A retirada de liquidez da economia como modo geral. Então, os mercados emergentes, os rendimentos do Tesouro de 10 e 30 anos nos Estados Unidos atingindo os seus níveis mais altos desde 2007, né? Acaba dando a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos, acompanhada ali de perto, aproximou-se próximo a 8%. Então, todos esses indicadores ali, eles acabam atrapalhando muito, né? Mas aqui no Brasil hoje, por exemplo, né, a Câmara deve votar aí o offshore dos fundos exclusivos. Aparentemente ali o Congresso queria 10%, a votação deve pedir 6%, era nada do que tinha, e o que deve ser positivo para o governo, né? Para o governo, já que a busca incessantemente sobre a arrecadação continua, né, Marcel? Exatamente, Marco. A gente vem falando muito disso, né? O governo fechou o cerco de forma brutal. A gente vê até a possibilidade da Uber sair do Brasil. Isso aí são murmúrios, né? Não é uma certeza, mas você vê que a tributação está vindo de tudo quanto é lado, né? O rico, o hiper rico, classe média. A gente vê o cerco fechado mesmo em relação a isso. É coisa que o brasileiro não está muito acostumado, né? Hoje tem a votação na Câmara para ver essa questão dos fundos offshore, e foi o que você acabou de comentar, Marco. Independente de vir 6% ou 10%, 1% já é lucro já para o governo. Então isso aí é mais uma forma dessa tentativa do governo conseguir o teto de arrecadação para cobrir as contas, o déficit e seguir adiante aí, né? Por mais que a realidade não seja otimista, a gente não pode perder a esperança. Maravilha, Marcel. E quando a gente está falando de governo, né, de Brasil, a gente dá uma acompanhada aqui, por exemplo, olha, por que o dólar sobe? Olha a curva de juros aqui no Brasil aqui. Então a gente está falando aqui, esse é o DI, é o juros brasileiro. Então a gente percebe que o mercado de juros ele subiu nos últimos dias aqui, né, principalmente no final de setembro, para esse começo de outubro. Então quando a curva de juros empina, naturalmente o dólar também sobe. Por quê? Porque tem uma série de fatores, né? E subiu acompanhando principalmente os juros lá nos Estados Unidos. Mas aí começa a colocar em xeque os cortes da Selic aqui no Brasil. Como é que o Brasil vai cortar a taxa de juros se os juros futuros aqui no Brasil estão para cima, estão subindo? Isso pode até atrapalhar os planos aí do Banco Central na redução dos juros ali nos próximos passos, né? Então, estava contratado na ata? Não. O Banco Central, ele na própria ata que saiu há um tempo atrás, inclusive, se eu não me engano, na semana retrasada, o Banco Central ainda usa aquela palavra contracionista que justamente tirou o ímpeto do mercado financeiro, que imaginava que o Banco Central ia cortar em escalas de 0,75. E aí começa a colocar em xeque de novo aquela própria questão, se vai vir 0,5% de 0,50 na próxima reunião, como o mercado já imagina. Então o mercado já começa a calcular tudo isso de novo e começa a equilibrar, Marcel, começa a fazer esses ajustes. E aí dólar sobe mais do que o normal, porque na verdade pega muita gente vendido esperando uma queda do dólar, então o cara tem que zerar a posição, e aí entra a questão da liquidez, que o mercado está sem liquidez, né? sem dinheiro no mercado, e o cara que tem que zerar acaba pagando mais caro, porque quem vende só vende um preço acima do que está especulado, então o cara vai ter que comprar de qualquer jeito, né? Então por isso que tem essas distorções, depois se equaliza, mas até equalizar
machuca muita gente, não é, Marcelo? Sim, o mercado ele tem falado bastante, quando o dólar rompeu os R$5, ô Marco, de stop técnico, mas eu não sei não, viu, desse stop técnico, porque dos R$5 o dólar ele já decolou para 5,20 praticamente. Né? A gente tem comentado todos os dias, não tem como a gente não comentar de mercado futuros, né? O que mais move é bolsa, né? O volume está concentrado em BMF. Agora, eu não sei mais se a gente pode afirmar que foi apenas um stop técnico. Eu li muitas notícias, né, quando o dólar bateu a casa dos 5, e aí de lá para cá a coisa mudou, né, desconfigurou praticamente. Configurou de outra forma. Dólar a 5,20, para mim, tá um pouco esticado. Como a gente previu aí, o dólar poderia ter um arrefecimento nessa abertura, por conta, primeiro bloco a gente comentou bastante da ressaca, né? O pessoal de Floripa deixou isso aí bem nítido. Agora, não dá pra, a gente não tem uma certeza da direção daqui para frente. Agora, é difícil a gente acertar um ponto, vamos dizer, na mosca, com todo esse barulho que a gente vem acompanhando não só de mercado local, mas de outros países e mercados emergentes. Estou aqui colocando a fonte, trocando na tela para a gente ver como é que está o dólar aqui agora, né? Então isso aqui, na verdade, esse é o chamado book de ofertas, né? O book de ofertas que a gente tem aqui justamente do mercado de dólar. E o do book de ofertas ele está mostrando aí o dólar um pouquinho mais acentuado da média. Deixa eu esticar isso aqui, colocar isso um pouquinho para cá para a gente poder também falar de mercado. Não abriu ainda as ações, ainda vai abrir às 10 horas, mas a gente tem ADP, vai sair logo mais, isso às 10 horas da manhã, e a gente está falando aí, né, do mercado financeiro que amanheceu um pouco mais aliviado, né, o dólar com uma leve queda e o índice agora, o dólar com uma queda de 0,51%, segurando nessa região dos 50, e o índice futuro nessa manhã, vocês até me perdoem, né, a gente falar com a cabeça baixa, mas é que eu estou olhando a tela aqui para passar a informação, que o índice voltou a cair um pouquinho, perdeu um pouco força no movimento de compra, a alta do índice agora é 0,29 e a gente vai sair ADP. Pode falar, Marcelo. Posso puxar o índice rapidinho, Marco? Menos de um minutinho para sair ADP. Pode falar, Marcelo. Rapidinho, vai sair ADP agora aqui, ó. Vamos trazer em primeira mão. Tá. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado, hein? Vamos lá. E a gente comentou bastante do índice, né? Apesar da ressaca, eu vou trazer para cá essa nuvem aqui. Ó, olha que interessante. Bateu uma resistência índice no 114,300, né? Ou seja, abriu com gap de alta, mas a tendência ainda é para baixo. Mas vai sair ADP agora, em menos de um minuto, vai sair ADP do nosso mercado aqui hoje, o número mais importante do dia. Vamos acompanhar aqui. O índice subindo já. Subiu muito aqui, o índice pulou muito, pelo menos está no mesmo preço aqui, ó. 113... 114,200 o índice. Ó, a ADP veio abaixo da expectativa, a ADP, a projeção era 153K, a ADP veio 89K. Pelo ADP é bom para a bolsa isso, tá? A gente pode ter o índice dando um quadro de positivo, de alta aí, e o dólar caindo um pouco mais, Marcel. Segundo a ADP, por enquanto aqui, esse índice ia para cima, saltou um pouquinho o índice, né? Saltou bem, 500 pontos já. Exatamente, a ADP trazendo a ADP um pouquinho, dando uma aliviada no mercado de trabalho americano, como a gente havia premeditado, ela veio abaixo da expectativa e isso é bom para a renda variável, então bolsa sobe e dólar cai. Como é que está o dólar aí em referente à ADP? O dólar caiu mais ainda, né? O dólar perdeu a região dos 5.150, Marcos. Você tinha falado isso aí antes de começar o programa, né? Aquele palpite, ou pitaco, né? De como que o dólar poderia reagir nessa abertura. Ele acabou de perder a região lá que você já havia falado para nós. Ele perdeu, é claro que não dá para falar muito porque ele acabou de perder esse fundo dos 5.150, né? O candle ainda está aberto, mas a reação de dólar para baixo e índice para cima, ó, índice muito forte. Exatamente, mais uma vez a ADP trazendo aí a diferença do mercado, esse número acabou de sair 9,15, veio abaixo da expectativa, e o que é bom para a renda variável que, teoricamente, o Banco Central americano começa a analisar agora esses indicadores do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos,
que é para saber se vai aumentar os juros, vai continuar mantendo, e uma ADP mais fraca, existe a possibilidade do Banco Central não subir os juros com essa magnitude, né? Com a ADP lá fora, vamos ver como é que as Treasuries dos Estados Unidos despencaram. Olha, as Treasuries dos Estados Unidos em forte queda aí, com esse resultado da ADP, caiu 1,21%. Então, a gente deve ter sim uma sequência de queda no dólar hoje e de uma leve alta. Leve não, a Bolsa pode subir mais aí. É claro que às 10 horas da manhã a gente tem a papelada se consolidando, abrindo aí papéis importantes como Vale, Petro, o setor financeiro como um todo, né? Setor de consumo, varejo. Então a bolsa aí deve trabalhar com viés positivo na data de hoje, já que a ADP, que era o indicador do dia, o principal indicador, veio abaixo da expectativa, isso fortalecendo aí uma alta na nossa bolsa, que não deve parar por aí. Marcel, o índice, o dólar, embora caindo agora 0,69%, a curva de juros, os DIs estão caindo aqui no Brasil, assim como caem os juros nos Estados Unidos. Então, essa melhora nessa perspectiva de um juros mais baixo deve trazer um alívio para a nossa bolsa hoje e deve trazer um alívio para a alta do dólar aí. Eu imagino que é dólar aqui, daqui para riba, né? Daqui deve ser para baixo em relação a isso. Sim. E a bolsa que deve, né, continuar com uma certa realização, quem sabe aí trabalhar próximo aos 115 mil pontos. Certo, Marcel? Certíssimo. Juros a gente teve ontem pregão muito forte, juros para cima, ontem, anteontem, 2 pregões muito acentuados de juros. Talvez alguns leigos não saibam, mas para quem está começando no mercado, Marco, interessante a gente fazer uma ressalva. Juros muito fortes, a gente vê bolsa para baixo e o movimento contrário também é respeitado. Juros muito para baixo, bolsa para cima. Agora, a gente precisa esperar o à vista abrir, né? A gente não tem ainda a reação do à vista, porque tudo pode acontecer, né? Tudo que a gente está comentando aqui, às vezes a gente tem um racional tão ali bem construído que, dependendo de como abrir o à vista, o barco ele pode virar. Maravilha, 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 maravilha. Bom, você que sintonizou agora aqui, acabou de sair a ADP, dando uma perspectiva mais otimista para a renda variável, né? O mercado de trabalho americano um pouquinho menos aquecido, um pouquinho não, viu, bem abaixo da expectativa. Marcel, quer essa ADP aqui abaixo da expectativa? Vamos agora olhar o payroll na sexta-feira ou está muito longe ainda? Nada, o mercado já começa a olhar payroll, apesar que hoje é quarta-feira, né? Ainda nós temos o dia inteiro pela frente, além da agenda macro, Marco, tudo pode acontecer no mercado. Então, por exemplo, pode sair algum murmúrio, aquela famosa tweetada, né? A tweetada ela atrapalha bastante, dependendo da sua posição na sua operação. Não dá para se descartar quaisquer tipos de possibilidades dentro do intraday, de pregão. Então, agora são 9h20, tem muita água. Igual o Boixá comenta bastante no programa, tem muita água para passar debaixo da ponte. São mais de 6 horas aí para frente de pregão. Apesar do payroll estar já programado para sexta-feira, geralmente o investidor, em relação ao payroll, ele fica mais atento naqueles minutinhos antes da saída do dado, né? Eu gosto muito de operar payroll, mas também com baixo lote, também resgatando aquele assunto do bloco anterior sobre gerenciamento de risco, né? O payroll a gente sabe que é um dado extremamente importante vindo lá dos Estados Unidos, onde os movimentos são muito maiores, a vol é muito maior quando se espera este dado. Por isso que o investidor gosta bastante da saída desses números. Agora, independente de sexta-feira, eu acho que o mercado ele fica mais de olho nos movimentos de anteontem, desses 2 últimos pregões, do que sexta-feira. Olha, Marcel, a gente começa a ter nessa manhã de quarta-feira aí os juros no Brasil também caindo bastante aí. A queda dos juros é de 1,26%. E a gente olha os juros lá fora, lá nos Estados Unidos, uma queda de 1,21%. A gente vê uma ADP vindo abaixo da expectativa, aliás, bem abaixo da expectativa. Podemos imaginar uma melhora prematura ainda? Eu ainda... Quando eu falo melhora, né? Melhora para quem? A gente pode pensar numa queda no dólar e alta na bolsa. É isso que eu falo de melhora. Sim, eu também acho. Inclusive já tem apresentado, né? O mercado ele já absorveu isso e já está pensando dessa forma. Por mais que o cenário, Marco, não seja
tão otimista, para quem acompanha a cotação o dia inteiro, né? Eu, por exemplo, eu olho a cotação o dia inteiro. Pode ser que eu não esteja operando, mas eu acompanho a cotação o dia inteiro. Sim, melhora já é bem absorvida. E lembrando também que eu havia comentado, o índice ele já perdeu 12 mil pontos em 3 meses. Quer dizer, eu acho que aquele famoso chega, né? Chega, né? Vamos tirar o cilindro de oxigênio e vamos retomar as coisas. Eu acredito que a gente já possa observar uma leve melhora nesse curtíssimo. E a agenda do dia não encerra não, viu? O mercado continua com alguns indicadores aqui, como por exemplo, o PMI do setor de serviços de setembro dos Estados Unidos, que sai às 11 horas. Eu tô falando rápido, meu. Fala rápido, sai tudo enrolado aqui, parecendo que eu tô operando no pregão na época antiga ainda, não é não. Fala devagar. Às 11 horas da manhã, a gente tem encomendas à indústria de agosto nos Estados Unidos e às 11h05 o presidente do Fed de Kansas City, lá nos Estados Unidos, ele, né, vai falar ali, participar de uma conferência lá nos Estados Unidos e aí já sabe, né? Já sabe, o mercado fica acompanhando, ver se ele vai falar alguma coisa, principalmente agora que os juros nos Estados Unidos está em alta durante a semana. Às 11h30 da manhã tem estoque de petróleo bruto, Marcel. E a Christine Lagarde, senhora Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela discursa em uma universidade em Nova York. E para finalizar a agenda do dia de hoje, uma agenda aí movimentada, às 14h30, BC, Banco Central Brasileiro, passa o seu fluxo cambial de setembro. Marcel, quero agradecer demais a sua participação. Recado final para os nossos telespectadores. Bom, esperaria a abertura de mercado à vista. Eu acho que o principal número do dia já saiu e vamos esperar o mercado de ações abrir para que a gente tenha uma melhor conclusão e concretize melhor o nosso viés irracional, acertando a direção, né? Acredito que o mercado já cansou bastante dessa queda índice e muito alto dólar. Então, seguindo aí a minha bola de cristal, esperaria às 10 horas da manhã, abertura de mercado, e seguir, ver se o mercado respeita alta de índice e queda de dólar. Maravilha, Marcel Martins aqui com a gente também. Marcel aí todos os dias aqui no Pré-Market. Bom pregão para você, Marcel, bons negócios. Obrigado, Kim. Até amanhã. Vamos continuar aqui, né? Encerramento, reta final do nosso Pre-Market nessa manhã movimentada de quarta-feira, dia 4, dia de ADP. ADP que movimentou o mercado e derrubou o dólar, mas o dólar está se mantendo acima dos R$ 5,155. Na verdade, o dólar precisa de mais motivos aí, né? Não é porque os juros lá nos Estados Unidos mostrou uma tendência de queda hoje, uma ADP, que o mercado vai, obviamente, comprar essa ideia de que tudo já está resolvido. Não, o mercado precisa de uma certeza. E a certeza só virá com outros indicadores, como o payroll na própria sexta-feira, que é o próximo indicador que o mercado vai ficar acompanhando. Por enquanto, a gente tem sim um dia de trégua, né? Um dia de queda no dólar, mesmo que apenas 0,58, como também uma alta na Bolsa, mesmo que apenas a alta de 0,52%, 0,5%, nosso índice aqui trabalhando no patamar de 114.230 pontos, ainda em alta, a nossa Bolsa que já abriu com o gap de alta. Deixa eu colocar aqui justamente isso, né? A Bolsa Brasileira continua subindo, né? Com uma perspectiva positiva. O dia de hoje, ele foi aí um dia marcado com justamente essa ADP que saiu às 9h15. A gente passou a questão lá da China, dos Estados Unidos. Ô, Renatinha, por favor, você dá uma olhada depois só aqui no teleprompter aqui para eu não perder a linha de raciocínio e não ficar falando e perder o programa. A gente trouxe a informação aqui que nos Estados Unidos as bolsas operam com uma leve alta, Europa, China continental ainda fechada por lá devido ao feriado. A gente teve também as bolsas na Europa com viés um pouco mais negativo. Agora, vamos ver se virou as bolsas na Europa, já que a gente teve ADP. As bolsas na Europa agora, nesse momento, telespectador, opera com viés um pouco mais positivo. A gente tem a Itália com uma 0,4 de alta, DAX da Alemanha 0,32,
A Inglaterra só cai 0,21, o CAC na França sobe, mas as demais bolsas do bloco sobem agora com essa ADP, né? Então a gente teve todos esses movimentos. Olha, dia cheio aqui, mas você vai continuar com esses indicadores de PMI, estoque de petróleo bruto na programação aqui da BMC com a Paula Moraes e Felipe Nascimento, que já estão aqui. Eu vou me despedindo por hoje e amanhã eu volto com muito mais pré-market. Desejo a todos um ótimo dia, bom pregão e obrigado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as